Olá, olá, boa noite pessoal, sejam bem-vindos à nossa live aqui. Vamos falar sobre espiritualidade. Se você curte esse tema, agora à noite vamos conversar um pouquinho a respeito do Livro dos Espíritos. Vamos conversar a respeito sobre o capítulo 2, capítulo 4 na verdade, pluralidade das existências. O pessoal está chegando aí, quem quiser se cumprimentar, se apresentar um pouquinho, antes da gente poder refletir, trocar algumas ideias. Então a nossa proposta é essa. Diariamente, a partir da noite, depois das 23 horas, a gente conversar sobre espiritualidade em geral. Vivências, experiências. Eu sou médium praticante da doutrina espírita. Trabalho também com práticas energéticas, como o Reiki, por exemplo, e magia divina. Temos o nosso perfil, que é o Templo Espiritualista e Escola de Magia Itamaracá. Então, a nossa proposta é de cursos e também estudar a espiritualidade em geral. Então, nosso tema de hoje, refletindo aqui sobre o Livro dos Espíritos, nós temos a questão 178. Allan Kardec, ele pergunta para os espíritos: os espíritos podem renascer corporalmente num mundo relativamente inferior àquele em que já viveram? Então, quando nós falamos a respeito da espiritualidade, uma certeza é a da imortalidade, da pré-existência e da continuidade da vida, seja nesse mundo, seja em outros mundos também. Então, será que após esta existência, de tudo aquilo que nós vivenciamos, de bom e de ruim, como é que nós vamos chegar no plano espiritual? Será que, ao terminar essa jornada, nós retornaremos para a Terra, numa nova experiência, ou será que iremos para um outro mundo mais avançado ou menos avançado do que esse, mais atrasado? Uma solução para essa questão é avaliar como vai estar a condição mental do ser que desencarna e tudo aquilo que ele realizou ao longo da sua existência. Tipo de sentimento que ele gerou, emoções, se era uma pessoa de pavio curto, nutriria muita raiva, nutriria muita mágoa em relação a alguma pessoa, a alguma situação. Essas situações energéticas vão determinar a sua atração magnética para um mundo, uma condição melhor ou inferior. Sabido também que o planeta Terra ele vem passando por um processo evolutivo, em que nós vamos chegar a uma condição de mundo regeneração. E é preciso que todos nós, seres humanos, façamos um trabalho cotidianamente para que possamos alcançar uma condição melhor. Infelizmente, nem todos serão agraciados com essa oportunidade de reencarnar na Terra. Mas é possível sair de uma condição dessa e ir para outra inferior? Sim. Se nós analisarmos o dia a dia, algumas situações, por exemplo, aquelas pessoas que cometem crimes e assassinatos, eles acabam se desvirtuando de uma lei divina, que é tirar a vida de uma outra pessoa. Energeticamente, para quem comete uma ação dessa, é muito danosa, porque o seu campo energético... Oi, Jaqueline Pereira, boa noite, seja bem-vinda. Estamos aqui falando sobre espiritualidade. Fique à vontade, se você tiver pergunta, pode interagir. E estamos aqui refletindo sobre o Livro dos Espíritos, o capítulo 4, Pluralidade das Existências, a questão 178, em que Kardec pergunta aos espíritos se é
possível, né, o espírito viver num mundo, numa condição inferior. Isso pode acontecer? Sim, pode acontecer a partir do momento em que o planeta também ele está num processo de regeneração para chegar numa condição melhor. Então, consequentemente, aqueles espíritos que ao longo de uma existência não procuraram se melhorar moralmente e até mesmo energeticamente para poder chegar num planeta com uma vibração melhor, infelizmente esses acabarão tendo que reencarnar, renascer no mundo de uma condição bem inferior do que o atual planeta. Por mais que o nosso dia a dia, o cotidiano, seja bem difícil e a doutrina espírita ela nos faz isso, ela nos dá a ferramenta para que a gente possa utilizar na praticidade. Oi, Imaculada, boa noite, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Então, é uma condição, a doutrina espírita, ela permite que a gente use na praticidade, avaliar a nossa condição e entender também o que nós precisamos fazer para alcançar uma condição bem melhor. Porque Allan Kardec ele nos traz a classificação dos mundos, bem como a classificação dos espíritos, e com isso nós conseguimos compreender em que nível nós estamos da escala espírita. Então, por exemplo, os espíritos... Oi, Max, boa noite, meu irmão. Os espíritos que se encontram numa condição inferior de imperfeito, esses serão encaminhados para um mundo inferior. Boa noite, Cindy. Seja bem-vinda também. E Allan Kardec, ele responde essa pergunta assim: quando tem uma missão a cumprir para auxiliar o progresso, aceitam então com alegria as tribulações de tal existência, porque lhes fornecem os meios de se adiantarem. Então, na resposta da questão 178, ele traz um exemplo de um espírito superior que acaba vindo estagiar, renascer num planeta numa condição inferior. Na nossa realidade, muitos espíritos passaram por aqui e trouxeram exemplos maravilhosos, seja no campo religioso, seja no campo científico, seja no campo da música, da filosofia. Então, inúmeros espíritos que são de orbes mais elevados vieram contribuir de uma certa forma com o nosso processo evolutivo. O avanço tecnológico que nós temos é em decorrência também de seres que têm uma capacidade bem melhor, que traz essa tecnologia de outros mundos para poder implementar aqui. Então, se nós olharmos em vários aspectos da nossa vida cotidiana, muitos espíritos aqui vieram e contribuíram. Porém, uma outra análise que nós podemos fazer dessa questão é também a condição daqueles que não se evoluíram moralmente e quando se encontram numa situação de atraso moral e após o seu desencarne, por conta do processo que o planeta ele está passando, atingindo um estágio maior na sua evolução, esses espíritos serão encaminhados para planetas inferiores. E se a gente olhar no dia a dia, né, qual é a característica desses seres que vão ser encaminhados? Então, diariamente, se nós pegarmos o noticiário violento, praticamente, dos telejornais, eles vão mostrar ali os criminosos contumazes. Esses criminosos contumazes, eles invariavelmente, inevitavelmente, após o seu desencarne, são espíritos que serão encaminhados para planetas inferiores. Por quê? Devido à vibração que eles vão chegar de desequilíbrio energético no plano espiritual. Porque toda vez que um ser acaba se desviando da lei divina, isso cria-se todo um contexto no seu corpo energético e que vai, após o desenlace, cada um no seu quadrado. E isso é mais uma atração
magnética e energética, para onde vão ser atraídos. E Allan Kardec, aqui, ele faz uma outra pergunta, a 178, um subitem A. Isso não pode ocorrer também por expiação? E Deus não pode enviar espíritos rebeldes para mundos inferiores? E os espíritos vão comentar. Os espíritos podem permanecer estacionários, mas não retrogradam. Sua punição, neste caso, consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza as existências mal empregadas. Então, aqueles que não souberam aproveitar muito bem o seu processo evolutivo, infelizmente, ficam meio que estacionário e vão levar alguns anos. Olá, Willis, boa noite. Vão levar um bom tempo até poderem reiniciar o seu processo evolutivo e assim retornar a um planeta numa condição melhor. Esse é um trabalho que todo espírito, quando entra num ciclo reencarnacionista, ele precisa fazer. Melhorar-se moralmente e também melhorar-se no seu campo energético. Há técnicas energéticas que ajudam o ser a poder alcançar uma condição melhor, seja através da oração, técnicas energéticas diversas, por exemplo, como o Reiki, que vão trabalhando o campo energético do ser, o seu corpo espiritual, seus 7 corpos, bem como outras técnicas que permitem o ser trabalhar tanto o seu lado positivo quanto o seu lado negativo. E aí a gente acaba aproveitando a oportunidade para trazer informações a respeito no sentido de que nós, como seres espirituais, né, contendo nosso corpo energético, nossa alma, com 7 camadas, 6 sutis e uma mais densa, que é o nosso corpo físico, mas nós temos os nossos corpos energéticos que estão ligados ao plano espiritual, ao plano energético, né? Então nós temos um corpo átmico, que é o corpo mais sutil. Depois, na sequência, nós temos o corpo búdico, seguido pelo corpo mental superior, o corpo mental inferior, o corpo astral e o corpo etérico. O corpo etérico é o corpo que liga o nosso corpo físico e mantém muito contato com a espiritualidade mais imediata. Mas é importante o ser humano, nós como seres humanos, entender essa dinâmica, porque são esses corpos energéticos que precisam estar equilibrados para que possa nos ajudar e auxiliar no nosso processo evolutivo. Então, a nossa proposta diariamente, de noite, é trazer essa breve reflexão após um dia de trabalho, para que a gente possa ir dormir, descansar o corpo físico um pouco mais tranquilo, com uma mensagem positiva, se preparando o corpo energético para receber junto a seus mentores. Olá, Maria da Conceição, oi, seja bem-vinda. Então, nossa proposta do nosso diálogo aqui, resenha sobre espiritualidade, é proporcionar que vocês possam também ter essas informações, reflexões. Muitos já têm contato com a espiritualidade. Olá, Patrícia. Muitos já têm contato com a espiritualidade, mas a gente, olá, games, é proporcionar também essa troca de ideia no período noturno, para que eles vão se preparar para descansar, levar uma ideia tranquila, dormir bem e acordar tranquilo. Bom, vamos avançar aqui para refletir agora na questão que Allan Kardec faz na 178, item B. Quais os que têm de recomeçar a mesma existência? Os que faliram em suas missões ou em suas provas? A existência humana, ela não é fácil, né? Ela é cheia de percalços, né? Com muitas dificuldades. E aquele ser que se predispõe
a trabalhar com a espiritualidade através da mediunidade, em algum momento ele pode falhar sim, porque a ilusão do mundo é muito convidativa a gente não acreditar na nossa origem celestial, na nossa origem estelar e acabar nos afastando de alguns propósitos divinos. Então, quando a gente entra no estudo da espiritualidade, ela traz um reforço muito grande para que a gente possa, a cada dia, a cada caminhada, a cada estudo, a cada prática, a cada contato com nossos mentores espirituais, com nossos guias espirituais, a certeza da nossa origem divina. É interessante também saber que os nossos mentores praticamente eles compõem a nossa família espiritual. Mas o que acontece com o ser quando ele encarna e chega num contexto desse mundo? Por exemplo, eu estou falando do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um convite para que dificilmente algumas pessoas, quando não estão muito firmes no propósito espiritual, acabam se desvirtuando. Por exemplo, são muitas festas, samba, pagode. Então, são determinados contextos que acabam nos desviando desse propósito. E muitas vezes o que vai acontecer também? É a vida entrar em desequilíbrio. Então, por exemplo, se olhar o meu caso, se no meu projeto, no meu plano reencarnatório, eu assumi um compromisso com a minha família espiritual, que hoje são os meus guias, né? Em algum momento eu falhar, eu vou acabar atrasando todo um projeto que foi previamente estipulado, previamente planejado, e com isso eu falhar numa missão, né? Simplesmente não aceitar, querer trabalhar, desenvolver a minha mediunidade, não queria saber da espiritualidade, mesmo eu tendo no meu plano reencarnatório me comprometido junto aos meus mentores, já que é uma fila, né? Então, ali naquele momento, quem estava para reencarnar seria eu, e eu assumi um compromisso com alguns seres de que eu daria continuidade a um trabalho, iria me envolver com a espiritualidade. E quando eu chego aqui no planeta Terra, particularmente no Rio de Janeiro, onde eu resido, e tendo um monte de situações que nos mantêm cada vez mais presos a esse contexto energético aqui, de tanta facilidade, de muita festa, eu falhar na missão, simplesmente abandonar o meu propósito evolutivo e aí acabar falhando. Isso é uma tônica. Então, muitos espíritos que são experimentados, são muito mais maduros em relação àquilo que desejam construir e materializar aqui no plano terreno, esses vão ter uma probabilidade maior de sucesso. E também há situações que acontecem na jornada de um estudante da espiritualidade, ter um período da vida ali em que ele aproveita bastante as circunstâncias da vida para chegar depois, numa certa idade, na maturidade, a pessoa mergulhar nos estudos da espiritualidade e seguir seu processo evolutivo com muita resiliência, com muita certeza de não falhar. Então, avançando aqui na questão 179. Os seres que habitam cada mundo alcançaram todos o mesmo grau de perfeição? Você é muçulmano? Não, não sou muçulmano. Eu sou um estudante do espiritualismo, da espiritualidade. Então, eu estudo a doutrina espírita, estudo a Umbanda e toda a religião, toda a filosofia espiritualista que contribua para o meu processo evolutivo. Confesso que eu não estudei a respeito da doutrina islâmica, não. Mas se ela tiver informações que tragam informações que respondam a algumas questões a respeito sobre a espiritualidade, com certeza
eu vou absorver essa filosofia, o que ela traz de melhor, tá bom? A questão 179 aqui. Os seres que habitam cada mundo alcançaram todos o mesmo grau de perfeição? Não. É como na Terra, há seres mais e menos adiantados. O processo evolutivo é exatamente esse. Nem todos vão estar no mesmo passo, no mesmo grau consciencial, no mesmo grau energético. Por quê? Primeiro, que quando o Criador gera os espíritos, nem todos são criados ao mesmo tempo. E até mesmo muitos não têm acesso a conhecimentos religiosos, espiritualistas, que possam permitir uma experiência bem interessante, olhar o nosso núcleo familiar. No núcleo familiar nós temos seres que não têm o mesmo grau de entendimento de espiritualidade. Então, daí a gente já consegue ver que até mesmo em mundos mais evoluídos, a individualidade de cada um, isso vai contar, e cada um vai ter a sua experiência, a sua bagagem espiritual ao longo do tempo, né? A sua compreensão. Na 180, Allan Kardec ele vai perguntar: passando deste mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? É interessante isso, porque pode ser uma dúvida também para o estudante espiritualista que está que está tendo contato agora com essa teoria da existência da vida após a morte, entender isso. Como é que vai ser a minha condição se eu sair do planeta Terra e ir para um outro? Eu vou permanecer, eu vou conservar essa minha inteligência? É natural que sim, porque toda a nossa bagagem pregressa, a nossa vida passada, ela fica registrada nos nossos corpos energéticos. E isso, lembrando uma passagem de Jesus, é o bem imperecível que ninguém vai roubar. Então, por isso que, ao longo das existências, né, aquele que se propõe a construir boas ações, a desenvolver as suas boas virtudes, né, esse é o bem imperecível que vai ser levado dessa experiência após o término da sua encarnação. E Allan Kardec ele vai responder: sem dúvida, a inteligência não se perde, mas pode acontecer que o espírito não disponha dos mesmos meios para manifestá-la. Isso vai depender da sua superioridade e das condições do corpo que vai tomar. Então, cada planeta ele contém a sua característica, a sua particularidade, e isso também é uma influência muito grande para o espírito poder exercer em sua plenitude todo o seu potencial. A questão 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? E os espíritos vão responder: sem dúvida, eles têm corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Mas esse envoltório é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. O legal da doutrina espírita é que ela vai nos esclarecer que a vida ela continua nos diferentes mundos. É aquela passagem de Jesus, quando ele diz que na casa de meu pai há muitas moradas. Então, no universo, a maioria dos planetas ele é habitado. Por mais que a ciência terrena ela não desenvolveu a tecnologia suficiente para comprovar a existência da vida conforme ela conforme nós conhecemos aqui nesse corpo material, mas ela existe.
é até interessante porque a limitação do nosso corpo humano para compreender e aprender as questões do campo espiritual e energético vai residir na limitação do campo visual, né? O campo visual ele é muito estreito, tem uma faixa ali ultravioleta em que é possível visualizar. Então, abaixo daquela determinada faixa, existe toda uma outra realidade energética, bem como acima. Então, a limitação que nós, como seres humanos, temos impede de que nós enxerguemos uma outra realidade que ela é espiritual, que ela é energética e ela está pulsando até mesmo aqui dentro do nosso planeta Terra. Então, a infinidade de mundos que existem no universo, cada um tendo, vibrando um padrão vibratório muito específico, né? E por conta da limitação da nossa visão física material, impede da gente poder entrar em contato e reconhecer e ver essa outra realidade que está pulsando no plano energético. E ele continua: é isso que diferencia os mundos que devemos percorrer, pois há muitas moradas na casa de nosso Pai, sendo de muitos graus essas moradas. Allan Kardec ele traz também uma tabela da escala de evolução dos mundos, né? Então, os planetas eles vão passando por várias etapas. Tem planetas de provas, planetas inferiores, planetas de provas e expiações, planetas de regeneração e mundos perfeitos. A Terra está num processo de entrar num planeta de regeneração, o que passa também por todos os seres humanos se melhorarem moralmente, se melhorarem energeticamente no seu íntimo, seus corpos internos, fazendo com que a vibração do planeta ela possa se elevar. E aqui só existirem, viverem e experienciarem quem? Espíritos que terão a mesma correspondência vibratória. Então esse processo todo visa a que o planeta energeticamente ele possa atrair seres com um padrão energético mais elevado. E essa infinidade de planetas que existem no universo, cada um com seu grau muito específico, alguns semelhantes em composição física com a Terra, porém a composição energética dele, a atração magnética dele, dos espíritos que lá residem, é bem diferente da nossa. Então, devido a essa infinidade de existência de mundos, né, o nosso processo evolutivo praticamente ele é infinito. Então, cabe a nós, como seres humanos, termos a certeza da nossa origem estelar, da nossa origem divina, como seres divinos que somos, né, e avançarmos nesse nosso processo evolutivo. E ele avança aqui, vamos passar para a questão 182. Podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Essa é uma questão bem interessante para quando o estudante começa a avançar na leitura de livros espiritualistas e até mesmo dentro da doutrina espírita, com o propósito de tentar compreender como é que é a dinâmica, como é que é a realidade desses mundos que são mais evoluídos, né? E os espíritos eles vão trazer para a gente a informação de que eles não trarão a informação completa porque vão faltar palavras para poder trazer aquela realidade e a dinâmica que existe naqueles planetas. Eles vão responder aqui: nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos encontrais. Ou seja, não podemos revelar estas coisas a todos, pois nem todos estão em condições de compreendê-las e isso os perturbaria. Então faz até sentido a preocupação deles, porque não são todos os seres humanos que estão preocupados
em estudar, avançar, pesquisar a dinâmica do mundo espiritual. E até mesmo aqueles que estão nesse propósito, faltam também muitos conhecimentos tecnológicos e informações particulares para poder absorver e apreender a dinâmica e a realidade. Uma outra informação interessante é, aqui no nosso contexto do planeta Terra, nós vibramos em 7 padrões energéticos. Então, para quem estuda a espiritualidade, é muito natural encontrar o número 7, né? Por exemplo, os 7 raios, né? Os 7 mestres ascensionados da grande fraternidade branca, uma realidade cétupla. Então, o contexto energético, nós aqui, seres humanos, nós temos a capacidade de absorver a energia em 7 padrões distintos, né? Avançando um pouco, trazendo informação, né? Já da literatura do mestre Rubens Saraceni, ele diz que nós, como seres humanos, vibramos no padrão cristalino, no padrão mineral, no padrão vegetal, no padrão ígneo, no padrão eólico, telúrico e aquático. Então, são 7 energias que vão dar origem a todos os elementos que existem aqui no planeta Terra. O interessante também é que ele traz a informação de que esses 7 padrões energéticos eles estão associados a um padrão mental em que tudo aquilo que o ser humano pensa vai encontrar correspondência vibratória com esses 7 padrões. Então, por exemplo, o padrão cristalino ele é associado ao sentido da fé. O padrão mineral ele é associado ao sentido do amor. O padrão vegetal ele é associado ao sentido do conhecimento. O padrão ígneo do fogo associado à justiça divina. O padrão eólico do ar associado à lei maior. O padrão telúrico da terra associado à evolução. E o padrão aquático associado à geração. Então, tudo aquilo que nós, como seres humanos, pensamos, né, o nosso pensamento é uma irradiação que vai encontrar correspondência a essa grande tela planetária que nos envolve nesse momento. Bom, pessoal, são 23h44. Por hoje, vamos ficar por aqui. Amanhã a gente retorna. Gratidão a todos aqueles que permaneceram, estão conectados na nossa live. Então, espero que tenha sido proveitosa, benéfica. A gente continua amanhã desse ponto aqui, a partir da questão 183. Então, eu entrarei por volta entre 22h30 até 23 horas, me conectarei aqui para que a gente possa estudar sobre espiritualidade, nos preparando para ter uma boa noite de sono e uma boa noite de descanso. Se vocês me permitem, para a gente poder encerrar essa... Oi, Maria Aparecida. Se vocês me permitem, para encerrar essa live, né, fazer uma breve oração para vocês, né, para todos nós, para que a gente possa ter uma boa noite de sono. Tá? Então, peço ao Divino Criador, aos mentores, que possam, nesse momento, distribuir a luz divina nas mentes e corações de todos aqueles que estão conectados a nós neste momento. Que possam ter uma boa noite de sono e de descanso, consolo, orientação para suas aflições, força para superar os obstáculos, saúde para aqueles que se encontram doentes, que se abram as portas da empregabilidade para aqueles que se encontram em busca de uma nova oportunidade.
Que a luz divina possa iluminar vossos lares, vossos mentores, junto a vocês, vos estimulando para a busca de vossa espiritualidade e do seu processo evolutivo. Que assim seja. Bom, pessoal, é isso. Obrigado a todos, tá? Então, amanhã a gente volta de novo para essa live, tá bom? Vamos conversar todos os dias um pouco sobre espiritualidade. Obrigado a todos, saudações magísticas. Se você curtiu o nosso propósito, a nossa troca de ideias sobre espiritualidade à noite, deixa teu joinha aí, tá legal? Siga lá, para que a gente possa crescer e trocar essa ideia, tá bom? Um abraço a todos. Até amanhã.